Fala pessoal, sejam bem-vindos a esse canal. Aqui quem fala é a professora Larissa, sua professora de língua portuguesa, que estará te auxiliando aí na sua aprovação para esse concurso que está tão próximo, né? É o concurso de Montevidéu do Norte. E aqueles também que estejam aí estudando para a mesma banca ou então queiram estar aí aumentando seus conhecimentos na área de língua portuguesa. Compartilhando a tela aqui com vocês podem ver que é um conteúdo que ele não vai ser abarcado no nível fundamental, mas nós vamos ter a incidência dele no nível médio e superior, correto? A questão que eu trouxe hoje a vocês, ela é uma questão de 2019, ela é da Prefeitura de Itapaci, nível superior. O texto tem como título As Boas Lições do Meu Pai. Eu não trouxe o texto na íntegra porque eu acredito que não será necessário para a resolução da questão. Se você tiver interesse, está aí a referência, você pode ir lá e ler o texto na íntegra. A questão diz o seguinte: quanto à classificação das orações subordinadas, a frase "eu teria muito a dizer a um homem" que tivesse a pretensão de criticar a maneira como uma mulher se veste. Então eu tenho esse exemplo aqui, e eu quero saber qual que é a classificação, né? Qual oração... Opa! Gente, que negação, hein? Deixa eu limpar isso aqui, pelo amor de Deus. Então, pessoal, eu quero saber qual que é a classificação aqui. Se ela é oração subordinada adjetiva, se ela é oração subordinada adverbial, se ela é oração subordinada predicativa ou objetivo direto. E aí, você se recorda desse conteúdo? Se você saiu do ensino médio recentemente, você está com ele um pouco mais fresco na sua cabeça. Conteúdo aí de terceiro ano. Se você, no caso, não está com ele tão fresquinho na sua cabeça, eu tenho ele aqui, né? Eu trouxe uma síntese, vou fazer a leitura e vou explicando a vocês de forma tranquila. Nós temos aqui a oração subordinada adjetiva. O que é uma oração subordinada adjetiva? É aquela que se encaixa na oração principal. Ela vai funcionar como um adjunto adnominal. Aí você fala, meu Deus, né? Já colocou um termo junto de outro que eu não conheço, mas calma. O adjunto adnominal é o termo acessório da oração que tem a função de caracterizar ou determinar um substantivo. Tá? Então, ele vai estar ali próximo ao substantivo, trazendo ali uma função de caracterizar esse substantivo. As orações subordinadas adjetivas, elas vão ser classificadas em duas. Nós vamos ter a explicativa e nós vamos ter a restritiva. A explicativa é aquela que será separada por vírgulas. Na maioria das vezes, nós vamos ter a incidência da conjunção que, no caso do pronome que, nesse caso específico da adjetiva, será um pronome, né? Então, nós teremos esse pronome e ele estará aí junto com uma explicação intercalado por vírgulas. Isso quando for explicativa. Quando não tiver vírgulas, nós teremos aí uma oração subordinada adjetiva restritiva. Porque aí, no caso, ele não tem a intenção de explicar, e sim de restringir aquele significado àquele elemento que está sendo trabalhado. Confere? Vamos lá. Na explicativa, eu tenho aí um termo vai ser intercalado por vírgulas, porque ele quer fazer uma explicação. E na restritiva, ele não vai ter a incidência da vírgula, porque terá aí uma ideia de restringir aquilo ali, aquela caracterização ao que foi falado anteriormente, ao substantivo e etc. Ok. Primeiro ponto aqui. Vamos voltar aqui para a gente ver. Quanto à classificação das orações, eu teria muito a dizer a um homem que tivesse a pretensão de criticar a maneira como uma mulher veste. Olha só, quando eu vou parar bem aqui de criticar, no caso, a maneira como uma mulher veste. Eu pergunto a você,
Nós temos aqui a incidência aqui, né, do pronome que. Eu pergunto a você. Eu estou explicando? Eu estou tendo aqui as vírgulas intercalando? Não. Então, a oração subordinada explicativa já não caberia aqui. Mas quando eu digo, eu teria muito a dizer a um homem. Que homem é esse? Então, eu estou restringindo a um homem que tivesse a pretensão de criticar a maneira como a mulher se veste. Então, eu estou fazendo essa restrição, essa forma única de se referir ao que foi falado anteriormente. Compreende? Aparentemente, e eu já vou aqui, né, adiantando a vocês, a letra A é o nosso gabarito. Mas eu peço que você fique aqui até o final para que você possa compreender as demais. Então, eu já vou marcar aqui, letra A, correto. Vamos lá. Letra B, orações subordinadas adverbiais. Elas são orações subordinadas que detêm valor de advérbio e exercem função sintática de adjunta adnominal. Adverbial, perdão. É porque tem um adjunto adnominal e aí já veio automático, né? Mas nesse caso aqui é o adjunto adverbial. E tem uma questão aqui, porque o advérbio ele vai trazer várias modalidades. Só de classificação, nós temos 9 tipos. Nós temos as causais, nós temos as comparativas, as concessivas, as condicionais, conformativas, consecutivas, finais, temporais e proporcionais. Então, nesses 9 tipos, eu tenho conjunções. Eu tenho palavrinhas que vão fazer ligações e dar sentido. Como assim, professora? Eu tenho aqui concessiva. Embora, né, eu gosto da aula, estou cansada. É um exemplo, não é o que está acontecendo aqui. Mas foi o primeiro que veio à minha mente. Então, é uma concessão. É uma ideia contrária, correto? Condicional. Se você for, eu vou. Então, eu te ponho uma condição, correto? Eu tenho aqui comparativa. Eu queria ser como, não sei, alguma personalidade aí, né? Como ciclano. Não vou colocar nenhum aqui que é algo que eu tenho que pensar, né? Pra gente se comparar com alguém. Então, eu utilizo a conjunção como. Eu tenho o causal, que pode ser o porquê, né? Tem outras excesso de expressões. Vocês podem lá fazer uma pesquisa. Eu inclusive, oriento que vocês transcrevam em um caderno e façam a leitura regularmente. Tem uma outra indicação a vocês. Eu não sei se vocês conhecem o professor Elias Santana. Ele é professor do Gran Curso Online. Ele tem um podcast especificamente para conjunções. Então, ali você pode colocar em loop e ficar ouvindo até você decorar. Ele também tem aulas relacionadas a isso. Mas o podcast ele é bem interessante porque você pode estar malhando, você pode estar fazendo uma caminhada, você pode estar lavando vasilha, arrumando casa, fazendo o que for, você está ali ouvindo e internalizando aquilo ali. Mas vamos seguir aqui. Então, não tem como aqui nesse caso ser nenhuma dessas. Nós temos aqui o que poderia sim trabalhar dentro de algum desses casos, só que aqui o que ele não seria colocação, no caso um pronome, não seria uma colocação de um pronome, compreende? Se fosse oração subordinada adverbial, ele seria colocado como uma conjunção integrante, e ele não é, ele é um pronome. Olha só, que complicado, né, pessoal? Então é por isso que ele não pode exercer nenhuma desses 9 tipos aqui de orações subordinadas adverbiais. Continuando aqui, nós temos oração subordinada substantiva predicativa. Quando eu falo de predicado, né, é aquele que... Olha só que interessante essa definição. Na hora que eu coloquei, eu até achei engraçado. É aquela que exerce a função de predicativo do sujeito da oração principal. Falei assim, a mesma coisa de não falar nada, né? Mas vamos lá. O que é o predicado? Vamos por partes. O predicado é a parte da oração que contém o verbo
e que traz informações sobre o sujeito. Ou seja, eu qualifico esse sujeito. Pelo menos eu qualifico ou desqualifico e caracterizo ele, correto? Podendo ser classificado como verbal, nominal ou verbo nominal. Então, é quando eu tenho aí um predicado fazendo parte da oração e dentro desse contexto vai conter aí informações sobre o sujeito. Ele vai estar fazendo referência ao sujeito. Então, nesse caso, eu tenho que localizar primeiramente o sujeito e ver aquilo que está o caracterizando e fazendo referência a ele. Ficou mais tranquilo, né? O predicado, a predicativa é um pouco mais tranquila. Oração subordinada, substantiva, objetiva. Direta. É aquela que exerce a função de objeto direto da oração principal. O que é o objeto direto no seu, na sua essência? É quando eu paro ali na frase, né? Por exemplo, eu preciso. Aí eu paro e pergunto, mas precisa de quê? Quando eu pergunto o de quê, eu estou perguntando com uma preposição. Só que nesse caso aqui, nós temos o objeto direto. É quando ele não faz uso de preposição. A fulana colocou a música. Aí você pergunta, que música? Colocou o quê? A fulana colocou. Ficou incompleta a frase. Aí você pergunta, colocou o quê? Eu fiz a utilização de uma preposição. A, em, para, são preposições mais recorrentes. No caso, a e, né? Tem que olhar bem o contexto para você não confundir ele com artigo. Então, quando eu faço a utilização do objeto direto, eu faço uma pergunta para completar o sentido da frase, mas sem utilizar a preposição. Né? Fulano colocou o quê? Né? Então, é um exemplo clássico. E aí, objeto direto é um complemento verbal e, na maioria das vezes, ele não está acompanhado por preposição. Então, eu só antecipei o que eu ia dizer aqui posteriormente. Né? Ele complementa o verbo. A Larissa colocou o quê? O café na xícara. Pronto, completei aqui a minha oração. Correto? Então, ele complementa. É um complemento verbal, porque complementa uma ação do verbo, né? E ele não está acompanhado de preposição, correto? Então, é por isso que não pode ser nenhuma dessas alternativas, porque, primeiro, eu não estou aqui colocando nenhuma característica eu teria, né? Muito a dizer a um homem. Quem que é o sujeito? Esse eu aqui, né? Então, não estou colocando nenhuma característica a ele. Não posso falar que é oração subordinada adverbial, porque se esse que fosse adverbial, né, no caso uma subordinada adverbial, seria transformado em uma conjunção integrante, e ela não é um pronome, e também não pode ser objetiva direta. Eu teria muito a dizer, olha só, a dizer a quem? A um homem. Já ficaria desconexo. Eu já teria uma preposição. Então, se fosse para confundir você, o examinador teria colocado aqui, se ele quiser ser um pouco mais maldoso, ele teria colocado aqui uma indireta, porque aí se ele colocasse indireta, traria uma dúvida bem grande nos candidatos. Mas vocês já sabem que não é porque não temos aí no caso, a pergunta com preposição. Sem preposição, no caso. Né? Letra A, esse é o nosso gabarito. Para ficar um pouco mais tranquilo aqui, trouxe para vocês aí uma leve explicação. Eu acredito que eu tentei trazer da forma mais tranquila possível a vocês. Vou voltar aqui para mim. Pessoal, então é isso. Eu falo assim que eu acredito que você não vai pegar tudo que eu falei de uma hora para outra. Você vai entender alguma coisa aqui, outras vão fixar. E à medida que você for respondendo questões, né, que você quiser se aprofundar no tema, no conteúdo, você vai ter uma melhor
compreensão de um todo, tá? Foi bem rápido, para você ter uma noção melhor para poder descartar as demais hipóteses, né? E olha que a banca Gazzaroli, ela só traz 4 alternativas. Tem outras bancas que traz até a letra E. Então você já está ganhando aí, excluindo uma possibilidade, uma questão que traria mais dor de cabeça para você, uma a menos, tá? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido, espero que pelo menos aí tenham, né, saído entendendo um pouco num todo. Se ficou alguma dúvida, que você possa estar aí deixando nos comentários. Sugestões também são sempre bem-vindas. No caso, outra coisa que é bem-vinda é likes, compartilhamentos e, claro, né, se você não é inscrito nesse canal, que você se inscreva e deixa aí essa força para nós. Então é isso, pessoal. Até a próxima e tchau, tchau!